Muito bom dia para você, Jogo Aberto Pará na área. Seja muito bem-vindo, torcedor paraense. Vamos falar do que a gente mais gosta aqui no nosso programa. E claro, eu já chego aqui chamando você para participar e interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo, 984017422, 984017422. Pode ser também através do meu Instagram, Insta do Danilo Pires. Manda o teu recado lá pra mim que eu vou te atender com o maior prazer. Assim, claro, como a nossa comentarista, a primeira dama dos comentários do estado do Pará, Liane Coelho. Prazer te receber aqui. Bom dia, Danilo. Ótimo dia a todos. Estamos acompanhando agora um pouco do nosso futebol nacional. É hora de falar do melhor, o nosso futebol daqui. Exatamente. Se é para falar do nosso futebol, a gente tem que ter personagens importantes. Na semana passada, sexta-feira, a gente trouxe uma lenda do futebol paraense, que é o Aguinaldo. Vamos trazer outra lenda aqui hoje, que é Zé Augusto. Olha aí, já tá molando. O terçado voador. Prazer te receber aqui, Zé. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui participando, falar um pouco do nosso futebol. Tá em alta, porque o Paysandu deu uma recuperada aí dentro do campeonato e o Remo tá brigando lá em cima, da tabela. Então, tem muita coisa pra gente conversar. Rapaz, o último jogo do Paysandu com aquela virada, Curuzu explodindo, é o tipo do cenário que não tem como não lembrar do Zé Augusto. E eu acho que o Zé Augusto ele teria um problema jogando no futebol de hoje, Zé. Cadê o alambrado para tu subir, fazer onda? A gente já vai falar sobre isso e lembrar umas histórias do Zé, porque a gente já começa o nosso programa de hoje falando de um dos personagens dessa vitória bicolor, que é o Marlon. Marlon que com a chegada do Claudinei parceiro, ele está sendo aquele Severino, jogando em tudo quanto é canto, Liane. Vamos ver o que ele falou sobre isso. Cara, nos 3 últimos jogos eu joguei nos 3 em posições diferentes, joguei como ala, joguei como extremo no repá e agora joguei como meia. Acho que o Claudinei já sabe que não tenho assim preferência de posição, onde colocar vou tentar ajudar da melhor forma e espero continuar ajudando. Isso daí é aquela famosa história, quero estar entre os 11, Zé? O cara que ele é voluntarioso e quer jogar, essa que é a parada. Quer estar dentro de campo, jogando em qualquer posição. Mas o Marlon, com a chegada do Claudinei confiou bastante nele, Você viu que houve algumas mudanças, mas o Marlon continuou jogando, não vinha bem, dentro da equipe, mas com a chegada do Claudinei ele voltou a jogar e a marcar, porque já fazia um tempo que ele não fazia gol. Inclusive, já a gente vai falar sobre isso, mas antes a Liane vai trazer uma leitura sobre justamente essa questão que o Marlon citou, as posições que ele já jogou, que ele esteve à disposição do Claudinei, que eu até brinquei, que ele está sendo uma espécie de Severino nesse novo trabalho do novo técnico bicolor. Inclusive, por conta dessas modificações, posições, ele até perdeu espaço, Ele estava uma boa sequência, assim, a atuar na titularidade, justamente porque ele estava brigando com a posição do Borazzi. Ele estava atuando ali pelo lado esquerdo, e aí o Borazzi era o titular da função, e aí ele havia perdido espaço. Mas ainda assim, nas entradas, o Marlon não era aquele Marlon esperado da volta para o Paysandu. Ainda muito apagado. E aí, nesses jogos com o Claudinei, os 3 jogos, foram 3 posições diferentes, 3 funções diferentes, e que, de fato, a gente conseguiu vê-lo. Inclusive, no último jogo agora, no gol, o Claudinei falou na coletiva que pediu para o Marlon pisar um pouco mais na área. E era algo que a gente não estava vendo acontecer. Ou o Marlon muito recuado, lá pelo lado esquerdo, ou o Marlon até chegando em profundidade, mas sem tanto perigo, fora daquele Marlon que a gente já viu jogar com a camisa do Papão. Para o torcedor bicolor entender melhor, a gente tem uma tela para colocar aí sobre essa movimentação do Marlon nesse período em que o Márcio Fernandes chegou. A gente pode colocar aí para o torcedor entender melhor, uma forma mais didática. Olha só, isso daí é o famoso mapa de calor, Liane? E que mostra as funções que ele exerceu. Exatamente. 3 jogos, 3 funções diferentes. E se a gente perceber... Da direita para a esquerda, o primeiro jogo é o quê? O Botafogo,
o do meio é Repá. o Repá e o terceiro é o jogo contra a Ferroviária. Justamente o jogo que ele faz gol, né? A gente vê ali no primeiro jogo com o Claudinei, ele atuando bastante pelos lados. A gente já tinha o Rossi como meia, que eu já falei que gosto bastante desta forma dele atuando. E aí, no último jogo, que é justamente que ele faz gol, apesar de atuar ali pelos lados, a gente já vê pelo mapa de calor ele um pouco mais centralizado, pisando na área, chegando mais no meio, coincidentemente ou não. Primeiro jogo, né, ele estava mais como um ala, né? Estava mais como um ala. E aí ele também não chegava muito lá na frente porque ele ficava mais preocupado em Pela marcar função, também, né? E olha, tem uma informação aqui que chegou até a mim, do nosso companheiro Saulo Zari, que já esteve aqui com a gente, que para a próxima partida do Paysandu no final de semana contra o Avaí, o Paysandu ainda não deve ter o Rossi e ainda não deve ter o Vargas, o que é uma bronca, hein? Para organizar esse time sem esses dois caras. E ainda tem o Gacês, né? Que não pode jogar, né? Tinha que desembolsar 1 milhão para que ele pudesse jogar. Até porque com a ausência do Garcês, eu até imaginei, Zé, que o Marlon pudesse ir para a ponta, né, deixar o Rossi como meia, mas aí já não tem o Rossi também, né? Provavelmente. Então já mexe mais ainda na equipe, porque você não tem o Garcês e não tem o Rossi. Eu não estou nem falando da importância dentro de campo, que a gente já sabe, mas para montar mesmo esse elenco lá na frente, né? Porque o Rossi é uma peça fundamental também dentro do esquema do Paysandu. E aí, com a saída do Gacês, que foi um atleta que a gente, né, se surpreendeu com a entrada dele, né, chegou, né, na humilde, né, entrou no Repá, foi muito bem. Nesse jogo também já foi muito bem. E aí é um jogador que tem uma importância hoje dentro do esquema do Claudinei. Vai ser difícil, né, montar, mas com certeza o Claudinei, né, pelo trabalho que ele já vem realizando, ele já deve estar pensando em alguma fórmula aí de ajeitar essa equipe para trazer um grande resultado, né? Porque é importante, né, esse resultado, né, nessa partida para que continue sonhando sair dessa situação. E aí vem o Vini, né? Um nome que provavelmente Vini pode figurar aí nesse time titular. É uma possibilidade. Próximo adversário bicolor, Avaí, jogo que acontece no próximo sábado. Avaí é um adversário que certamente o Zé tem boas lembranças e a gente vai trazer um pouco da história do Zé aqui daqui a pouquinho no programa. Inclusive o Zé falou, olha, tem um tempo que o Marlon não fazia gol. Você, torcedor bicolor, lembra quando foi o último gol do Marlon? A gente tem e vai colocar na tela aí para você entender também, né, a importância dessa chegada do Claudinei e recuperando o atleta. Vamos colocar na tela aí. O último gol dele foi no Parazão, não foi, Liane? Fazia um tempinho, olha aí. E esse jogo é o Paysandu enfrentando aí o Laranjão, Poço, né? O Capitão Poço, jogo lá no estádio Mangueirão, 3 meses. É óbvio que ele não é aquele cara que ele tem a obrigação de marcar, mas ele tá ali por perto. E quando ele chegou no Paysandu, ele era o artilheiro do Paysandu, Zé. O meia hoje, né, meia, atacante, né, todos têm a obrigação de estar, né, chegando à rede, né, porque a cobrança é muito grande. Hoje no futebol, se você, até zagueiro mesmo, às vezes tem zagueiro artilheiro, né, a gente tinha recentemente o João Vieira, que era um cabeça de área, mas vira e mexe ele está chegando na área e fazendo gol. Então é importante hoje no futebol não só os atacantes marcarem gols, né? E o Marlon, na primeira passagem, ele fazia bastante gols e o torcedor espera isso dele. Exatamente. Ó, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, agora vamos falar de Clube do Remo e a gente fala de Clube do Remo trazendo uma informação dos nossos parceiros de redação, o pessoal do DOL. Pode colocar na tela aí, ó. A gente que estava falando nos últimos 2 dias da possibilidade desse amistoso, a gente traz a informação do nosso companheiro Magno Fernandes. Santos cancela amistoso contra o Remo para o retorno de Neymar. A questão aí, segundo informações, é a questão da logística, né? Pouco tempo para comercializar ingresso, obviamente que eles queriam uma garantia financeira para que valesse a pena vir até Belém. Esse evento que seria para anunciar o patrocinador master do Leão e já dar uma visibilidade. O que não vai deixar de acontecer. O Remo já deve jogar nesse final de semana com esse patrocinador master na sua camisa, aumentando, obviamente, a renda, aumentando o cofre. E a gente já falou um pouquinho sobre isso durante essa semana. Agora, Liane, a gente ontem falou sobre o aspecto de ter uma Série B com um calendário apertado, logística complicada para cá, para Belém. Então, assim,
No final das contas, tudo bem, seria legal o Santos vir para cá, o Neymar ganhar uma grana, mas falando esportivamente da Série B, eu achei melhor. Não sei o que tu achaste. Questão de prioridades, né? Citamos, inclusive, Zé, no programa de ontem, na paralisação do Campeonato Paraense deste ano, times que realizaram amistosos e perderam jogadores importantes. A gente sabe que ninguém vai entrar com negligência, tanto elenco quanto diretoria, mas são 90 minutos de bola rolando no jogo de contato, né? Então... Mas eu acho que nem a torcida do Remo estava muito afim desse amistoso, porque o foco, né, hoje do Remo é manter ali entre os 4, né, perto do G4. E o torcedor, né, está mais preocupado, o torcedor paraense. Claro que tem o Neymar, é Santos, né, não deixa de ser uma grande equipe, mas o torcedor paraense ele quer saber do time dele aqui, do futebol que o time pode apresentar e preocupado, né, também em se manter essa regularidade que o Remo vem tendo. E o aspecto emocional também, né? Porque, vamos lá, é um amistoso, não está valendo nada, tudo bem. Mas, digamos, 90 minutos de bola rolando, um placar favorável e amplo para o Santos. O quanto o torcedor, de fato, conseguiria virar uma chavinha de, não, tudo bem, esse placar não quer dizer nada. O que é o Remo, ou o quanto isso poderia mexer também no aspecto emocional, né? Também, né? Mas pelo que o Santos vem jogando, eu acho que não ia sair daqui. Não é para assustar, não. Não ia assustar muito, menor né? dos perigos. Então, eu acho que a Série B também, né? É um campeonato difícil. A gente tem visto os jogos, né? Tem acompanhado todos os jogos. E a gente vê que o nível, né, dos jogos tem a dificuldade. Então, o Remo hoje, tipo assim, jogando, né, contra essas equipes também não vai ficar muito atrás. Zé, como eu citei ainda agora no programa, na última sexta-feira a gente trouxe o Aguinaldo aqui. O Aguinaldo que é um cara altamente identificado com o Remo, mesmo tendo jogado no Paysandu. E eu falei para ele fora do ar uma situação que eu até te citei. Eu falei, Aguinaldo, tu és um cara que tu tens o respeito da torcida do Remo natural, mas que a torcida do Paysandu também te respeita porque tu sempre brigaste pelo teu e nunca falou do outro lado. Eu falei, o Zé Augusto eu vejo ele da mesma maneira. A torcida do Paysandu gosta muito de ti, mas tu não vê a torcida do Remo com alguma coisa contra o Zé porque tu estava lá para defender o Alves Celeste, né? Olha, o respeito vai ter sempre. Eu vou ter sempre o respeito pela entidade, né, Clube do Remo, que é uma entidade também que é, né, metá aqui no Pará. Mas todo mundo sabe que não tem como não identificar o Zé Augusto como bicolor, né, com sangue bicolor. Mas o respeito, né, a gente sabe que a gente que vive o futebol, a gente vê que hoje, né, nós precisamos, né, evoluir muito mais dentro das competições e as nossas torcidas, elas merecem uma Série A. Mesmo que seja ali pelo menos 1, 2, 3 anos, porque você sabe que no atual futebol é difícil se manter numa Série A por causa das estruturas, do poder aquisitivo. É difícil se manter, mas as nossas torcidas merecem coisa melhor. Certamente. E falando na nossa torcida, como eu sempre falo, vamos dar moral para quem dá moral pra gente, então vamos colocar na tela a galera que está interagindo aqui no nosso WhatsApp. Olha aí, bom dia a todos, eu sou torcedor do Remo, espero que o técnico Antônio Oliveira ponha o Matheus Davó e Marrone como titular no jogo contra o Cuiabá, rumo à vitória, Givanildo, do Distrito. Marrone já é assunto nosso no próximo bloco, hein, Givanildo, não sai daí. Boa tarde, Danilo e Liliane, com a melhor comentarista, Leão, sábado, mais 3 pontos rumo à Série A, o Jefferson do Jurunas, valeu, Jefferson. Que mais? Bom dia, Danilo, Liane e Super Zé. Papão tá embalado e vamos passar o Leão, o Leonardo do Icuí. Tem muito ponto, né? Eu acho que tem que olhar pro teu, depois tu olha lá pra cima. No caso... uma risada. Cara, lá na frente a gente vê essa história. Sai da zona primeiro, né? Vamos lá. Boa tarde. É o jogo aberto para com um técnico novo e novas o Paysandu melhorou e vai continuar na batalha para sair do Z4. É o Arnaldo da Pedreira. Valeu, Arnaldo. Quem mais? Segue a galera.
Bom dia, Danilo. Meu Remo vai em busca de mais 3 pontos sábado rumo à Série A. Meu Remo tá deixando eu acreditar. Manda um abraço para minha filha Sofia e minha mulher Bia aqui em... Manda o teu recado aqui. E olha, eu mandei um abraço, um beijo pra Bia, né, pra filha do nosso telespectador. Quem tá vendo a gente hoje é o Vicente. Grande beijo. Meu branquelinho. A gente já vai voltar aqui no Jogo Aberto Pará pra falar de leão, de papão e uma história desse cara aqui, o terçado voador, o Zé Augusto. Não saia daí. Estamos de volta aqui com o nosso Jogo Aberto Pará, resenha rolando aqui com o Zé no intervalo também, mas agora é hora de falar do Clube do Remo novamente. O torcedor mandou mensagem falando que quer o Marrone de titular. Ele é quem vai falar com a gente agora sobre isso e sobre as posições que ele também está sendo utilizado pelo Antônio Oliveira. Desde quando eu subi profissional, em 2018, eu subi jogando pelo lado esquerdo. Mas depois fui pro Galo, comecei a jogar de 9 e fui rodando. No jogo em casa, eu joguei pela ponta esquerda e esse jogo já estava na outra ponta. Eu falei que onde ele achar que eu possa ajudar, eu vou ajudar. A gente falou sobre isso no caso do Marlon, no Paysandu, agora está falando do Marrone. Eu acho que isso é o sonho de todo treinador, né, Eliane? Você ter um atleta que ele consegue exercer várias funções, isso daí faz até você enxugar um pouco mais seu elenco também. Te digo mais, isso é uma exigência do futebol hoje. O futebol hoje trabalha muito com funções, bato muito nessa tecla na Rádio Clube do Pará. É claro que você tem a sua área de atuação, em que você é destaque, principalmente quando a gente fala sobre o homem que fica centralizado ali na área, mas hoje o futebol é muito isso, né? Trabalha muito com funções, então é muito bom para a comissão técnica, financeiramente falando, para a diretoria e também para o técnico, você ter à disposição de jogadores que conseguem atuar com boa capacidade em várias funções, principalmente sabendo do nosso futebol, da exigência, de logística, de desgastes e tudo mais. Então, para mim, hoje, esses jogadores que chegam aqui no futebol paraense com essa capacidade de atuar pelas pontas centralizadas e outras funções também ali na parte mais atrás do time, acaba se destacando, entrando numa briga muito grande e ganhando destaque com os treinadores. E aí, com o Marrone, além da atuação dele do último jogo, do pênalti também, que ele conquistou, que ele cravou ali, ainda tem isso. Então, é uma briga pesada ali na frente no ataque remista. Esse pênalti, inclusive, ele foi bem malandro. Ele sentiu o toque e deixou cair também. Ó, novamente, vamos colocar na tela para a gente ser didático e o torcedor entender que tal de movimentação é essa, por onde que ele colocou. Vamos colocar na tela aí também a imagem, né? Por onde o Marrone estava jogando aí, Eliane. Olha, o mapa de calor. Primeiro jogo é o Repá. Segundo jogo já é esse confronto que ele fez jogando fora de casa contra o Atlético. E aí ele falou também na coletiva que ele atua centralizado também como 9. O Zé estava falando sobre a questão de artilharia. Se a gente pegar hoje a artilharia do Remo na Série B, tem o Pedro Rocha isolado e depois você veio com o Reinaldo, que é um zagueiro. O Pedro Rocha que é um jogador de lado. Que é um zagueiro, né? Então... E o Pedro Rocha, né, ele nem fica tão centralizado, né? Ele movimenta bastante. Já o Marrone, eu acompanho um pouco da carreira dele, é um jogador que sempre jogou mais pelo lado esquerdo, né? Que é onde ele gosta. E é um jogador que tem qualidade. Tem qualidade, ainda não teve, né, um destaque merecido do que esperavam dele, né, na carreira, mas acredito que, né, jogando no Remo, eu acredito que ele vai ser destaque porque ele tem muita qualidade. E aí, quando eu falo sobre essa questão do Reinaldo, atrás do Pedro Rocha, é justamente por essa briga lá na frente. Porque quem está brigando pela artilharia é um zagueiro. Então, isso abre margem ali para o ataque. Porque, vamos lá, o Adailton... acho que já é uma insistência muito grande, inclusive lá atrás, ainda com o Rodrigo Santana, pedindo ele, atuando com mais sequência, mas não tem o físico de 90 minutos, né, a intensidade de 90 minutos. E aí, quando você tem o Pedro Rocha isolado e atrás, brigando na artilharia, o Reinaldo, isso abre margem para você brigar ali na frente por uma titularidade. E o Viseu também não está conseguindo entregar o que se espera. Até porque, né, o Viseu também, né, ainda não disse para que veio, né? E já você falou da questão física, né, do Adailton. Mas eu acho que o Adailton não é nem tão a questão física, eu acho que mais técnica mesmo,
porque ele às vezes ele chega, né, para fazer o gol, mas na hora de fazer ele não tá tendo, né, A frieza, às vezes, né? do matador. Já o Marrone, ele sabe finalizar, né, é um atleta que tem essa qualidade. Ó, vamos fazer uma pausa aqui no assunto Clube do Remo, porque agora é hora da gente dar uma revirada no nosso baú e contar um pouco da história desse que está aqui, que é o Zé Augusto, o homem que eu falo, é uma das lendas do nosso futebol paraense. Zé, vamos colocar umas imagens na tela aqui para contar um pouco da história do Zé Augusto, o terçado voador. Essas imagens são lá de trás, ó, que eu falei, do Avaí. Matou, girando, dentro da Curuzu. Isso daí é aquele 23 de dezembro, né, Zé? De 2001. Fininho, olha ainda. Olha o balão aí. Olha. Balão cruzando e o Zé colocando pra dentro. Isso daí já é repá também, né? Gol do Caxiado. Gol do Caxiado, ele sai imitando o Caxi, né? E aí, Zé, fala um pouco aí. A gente estava comentando que tu não era o cara que ficava fazendo conta da tua história. Mas, ao mesmo tempo, chega a informação que tu és o 7º maior artilheiro da história do Paysandu. Então, não é coisa pouca, né? Olha, eu sou muito feliz, né, com a história que eu construí dentro desse clube, né? E agradeço muito ao Paysandu, né, pela oportunidade, a torcida, né, que ainda, né, gosta bastante de mim, tem um carinho gigante. E a história, né, ela não se apaga, né, mesmo com as imagens ali, já, né, a imagem um pouquinho ainda mais envelhecida, em HD, né? Mas, né, 4K, mas tá na história. Então é bom lembrar esses momentos. A gente torce para que outros atletas, né, possam fazer história, né, com essa camisa, porque o nosso futebol precisa, né, dessa alegria, precisa do bom futebol. Eu não era nem um craque, mas na hora que entrava ali eu vestia essa camisa como se fosse a minha segunda pele, né? Na verdade, Zé, isso eu posso te falar como um cara que estava trabalhando em jogos. Quando tu estava em banco de reservas, por exemplo, quando a torcida te via aquecer, já mudava o clima do estádio, a torcida gritando o teu nome e sabendo que ia ter ali dentro um cara que ia representá-la, mesmo que a situação tivesse complicada. E aí tu falaste, a gente torce para que isso continue, alguém com sua história. Tu consegues enxergar depois de ti jogadores com essa característica do cara que, pô, esse é aquele dá vida, esse é aquele representa lá dentro? Olha, no momento a gente ainda não, né, espero que possa aparecer. No momento eu ainda não vejo, né? Apareceu o Wesley, né, que fez virou um xodozinho, virou né? um xodozinho, mas né, saiu logo, né? Metade Então, do tamanho do Zé, a gente também torce para que apareça um aí e faça, né, essa alegria do torcedor, porque, como tu falou aí, quando a torcida chamava, né, Super Zé, aí, pô, do Vini, aquele é Zé maluco. Arrepiava, a energia diferente e as coisas, na maioria das vezes, aconteciam, né? Porque essa energia, essa química sempre existiu. Chegou isso vai além de números, né? Eu vi uma entrevista do Zé, inclusive não vou lembrar qual o jogo, mas o goleiro dá uma sambadinha ali, ele dá uma entrevista depois e o Zé fala, parece que ele ficou até nervoso quando ele me viu, mas tudo isso falando com essa tranquilidade. Tem muita gente, né, que chega e fala, torcedor do Remo também, né? Sim. Tu tinha muita sorte. Aí eu falei, fica deitado, né? Esperando a sorte chegar, né? Não, é posicionamento, é vontade, é trabalho, porque ninguém chega a lugar nenhum, né? Sem trabalho, né? Sem técnica. Zé, terçado voador, da onde veio isso, cara? Rapaz, esse terçado voador foi daqui, né? Da RBA, o Paulo Fernando, né? O Bad Sim. Boy, que inventou essa história junto com o nosso saudoso, né? Porto, como é? Ronaldo Porto. Ronaldo Porto. Aí pegou e a maioria das vezes as pessoas só me chamam de terçado voador, né? Muitos me chamam de Super Zé, Zé da Fiel, mas a maioria é terçado voador. Ele fala que era porque eu, às vezes, cortava o zagueiro para um lado para o outro, ia lá e fazia o gol, né? E isso aí, parceiro, é em tempo de Série A. O Zé, ele viveu de tudo um pouco, né? Um Paysandu de Série C, campeão de Série B, campeão de Copa Norte, Copa dos Campeões, Libertadores. Então, assim, eu tenho certeza que o torcedor do Paysandu, quando te olha, tem essas lembranças. E aí eu vou te fazer uma pergunta difícil, que eu acho que é até um pouco de trairagem. Quem foi o melhor parceiro de ataque? Porque tu jogaste ali com o Van Dijk, jogaste com o Robbie Gol,
mas eu só vou deixar tu escolher um mesmo, que é pra te deixar na situação Só difícil. um fica difícil, né? Porque foram vários, né? Mas, assim, que teve uma sintonia, uma né? sintonia para... eu corria pra caramba, fazia todas as jogadas e ele fazia o gol, o Van Dijk, né? E aí ele tirava até uma brincadeira, ele falava, pô, Zé Augusto, tu quer que eu corra? Eu já penso, tu quer que eu corra ainda, né? Aí eu corria e dava a bola para ele fazer o gol, né? E aí ele, né, virou esse artilheiro que... Mas ele deve um pouco do bicho para mim, né? E muito. Van Dijk, aliás, é outro que a gente vai querer aqui pra gente bater um papo. O cara foi artilheiro do Papão, muitos títulos. Presidente bicolor também, uma grande referência. Obviamente que ele vai vir aqui com a gente também. Enfim, essa história do Zé Augusto que dá pra ser um programa só falando disso, Liane. E ainda digo mais, a gente estava conversando aqui sobre algumas idas e vindas do futebol, né? Quase que ele vai. Foi, mas não ficou. E que bom que veio, né? Porque Do Remo teve proposta alguma vez? Teve algumas, né? Mas a minha identidade com o Papão da Curuzu é muito grande, né? E não dava... Eu acho que eles faziam mais para polemizar, né? Mas, assim, com todo respeito, né? A primeira camisa que eu vesti foi a do Papão, então, até como torcedor, né? E não tem né, dinheiro que pague isso. inclusive hoje nos jogos, né, Zé? A gente está trabalhando lá, sempre vê você lá uniformizado e torcendo pelo Papão. Eu participo também, né, dos comentários, né? Estou tentando levar essa vida de comentarista também, né? Na Papão TV, e aí nos jogos eu estou sempre lá participando. O torcedor, quando me vê, né, pede uma foto, né? E aí a gente atende com o maior carinho, porque esse carinho que o torcedor tem não é à toa. Antes era escrito, agora é uma foto. Agora já é foto. Ó, vamos ouvir a galera para mandar o recado aqui no nosso programa O Jogo Aberto Pará. Ah, não, desculpa, rapidinho, pessoal, aí na direção ainda tem mais uma situação do DOL. Para confirmar algo que a gente já vinha falando. Coloca aí na tela do DOL. Olha aí, Paysandu confirma agora sim, confirmado, saída de Borazzi para jogar no Criciúma. Ele que disse que estava tudo certo, hein, Liane? Pois é, eu acho que esse tudo certo foi esse. Esse é o ponto do Borazzi. E tem algo que a gente sempre fala, e aí não dá nem para colocar o Zé nesse pacote pela relação que ele tem com o Paysandu, mas no contexto geral, o apaixonado pelo time é o torcedor, né? Existem jogadores que começam a ter essa interação com o time, mas no contexto geral é o torcedor. E aí o Borazzi ele é um profissional, ele fica ou ele sai. Eu acho que o ponto, Danilo, Zé, foi que ele concedeu uma coletiva falando que ficaria, né? Que ele iria seguir no Paysandu, que ele queria ficar, faltava só a parte burocrática. E aí, dias depois, ele se retirou, pediu para sair do Paysandu. Então, já passou por toda aquela situação com o Esli, né? É conturbado. Ainda bem que chega o Garcês para ocupar a vaga, porque eu acho que sem o Garcês, aí sim poderia ser uma lamentação a saída do Borazzi. É complicado quando a palavra volta atrás. Agora, só para reforçar, né? O Borazzi que não é o mesmo Borazzi da temporada passada. Precisa ser dito. Vamos ouvir a galera rapidinho, só pra gente não atrapalhar a galera do Bora Cidade. Cadê meu amigo torcedor? Coloca aí o que eles estão mandando de recado na tela pra gente aqui. É o Patrício César, do Coqueiro. Fala, Danilo, tudo bem? Meu Leão tem que ganhar o jogo sábado para poder ficar no G4. Se continuar assim, vamos subir. Vamos lá, mais uma. Boa tarde, Danilo. Já estou ligadinho no programa. Sou fã do Zé Augusto. Que tal você como 9 para ajudar o Papão? Hoje não dá mais não, né, Zé? Não, o joelho já não aguenta mais. Cansado enferrujou um pouquinho. É só torcer, né? Levar boas energias. E o teçado ainda está molado, mas não dá mais. Para isso também não. Vamos lá, mais um. Bom dia, Liane. O que fez o Remo cair de produção foi a ausência do Jaderson, mas isso ficou resolvido. Começou a ser resolvido com a volta dele. É o Valdir. Vamos para a última aí para a gente encerrar o nosso Jogo Aberto Pará. Bom dia, Liane e Danilo, parabéns pelo programa. Meu Leão vai ganhar do Cuiabá e entrar no G4. Só faltou dizer qual é o teu time, Marcelo. Mas lá do Você Marex. que é lá do Marex. Aliás, falando em torcedor azulina, bora lá, vamos me despedindo, andando aqui, a gente vai dando informação. Rapaz, eu tô em um grupo que a galera tava comemorando, sabe o quê? O Sport fez um amistoso com o Botafogo da Paraíba e o Sport perdeu. Será que o pessoal tá machucado com a saída do Daniel Paulista? Torcedor é assim. Zé, muito obrigado, irmão. Obrigado vocês, precisando, né? Estou aqui à disposição para participar, comentar também, né? Claro. Vai precisar. E aí a gente fica muito grato pelo convite.
Obrigado. Obrigado também a Liane. A gente chama agora ela, Natália Lago, que está no comando do Bora Cidade, enquanto a Genô tá só aproveitando férias. E aí eu te pergunto, Natália Lago, como é que tá o cardápio do Bora Cidade de hoje? O que, que a galera vai ficar ligadinha assistindo? Danilo, antes disso, quero desejar boa tarde para você, para a Liane, para o terçado voador que eu descobri agora, né, o Zé Augusto. Muito bem, viu? Obrigada por ter vindo aqui no estúdio para dar entrevista para o Jogo Aberto Pará. Danilo, então, é o seguinte, hoje a gente vai falar aqui entre os destaques sobre a queda da aeronave ontem à tarde no distrito de Mosqueiro, né? Graças a Deus, o condutor, o piloto, teve apenas ferimentos leves. E vamos falar também a respeito dos desdobramentos do caso Bruna Meirelles, a mulher que foi assassinada pelo companheiro dentro do carro dele. Isso e muito mais a partir de agora, no Bora Cidade. Boa tarde, gente. Até amanhã com mais Jogo Aberto Pará. E boa tarde para você. Sejam todos...